Capítulo 22. Por que envelhecemos? Você se lembra, quando era mais jovem, como podia realizar grande quantidade de trabalho, dia após dia, mês após mês, ano após ano, com muito entusiasmo, energia e sem apresentar sinais de cansaço ou nervosismo? Você se lembra como à noite você ainda se sentia disposto, mesmo após um longo dia de trabalho? Sem dúvida, você fica imaginando por que não consegue fazer o mesmo agora, e certamente se entregou à velha ideia propagada de que um homem, à medida que envelhece, não tem a mesma disposição para o trabalho e para a diversão. Essa é uma ideia antiga e ultrapassada. A juventude não é uma questão de idade, é um estado mental. Você pode ser tão rápido, tão ativo, tão alegre na vida adulta e na velhice como foi na juventude. A juventude genuína é apenas um estado perfeito de saúde. Você pode ter essa saúde, essa capacidade de trabalho e prazer da juventude. Você pode enganar o tempo em 10, 20 e até 50 anos sem qualquer alimentação especial, dieta ou exercício, através apenas de uma compreensão do que deve esperar do seu corpo. Ah, se eu tivesse o vigor da juventude novamente! Quantas vezes você já ouviu essa frase? Quantas vezes já pensou nela? O fato é que você pode ter novamente este vigor. Você pode começar agora mesmo e experimentar a saúde e a disposição dos anos dourados da sua juventude, mesmo que você tenha 30, 40 ou mesmo 80 anos de idade. A idade não é uma questão de anos, é um estado mental. Em um discurso na Sociedade Americana de Sociologia, o Dr. Hornell Hart previu que no século XXI a expectativa de vida aumentaria e seria normal as pessoas chegarem aos 100 anos de idade e, ao invés de se tornarem inválidos e decrépitos, elas teriam muito vigor e disposição. Thomas Parr, um inglês, chegou à idade de 152 anos e teve saúde e disposição suficiente aos 120 para se casar novamente. A causa da sua morte não foi por velhice, mas por uma mudança drástica em seu estilo de vida. Durante todos os seus dias, ele viveu de maneira simples, mas quando a sua história ganhou fama, ele foi convidado a viver em Londres, e sua vida se tornou tão agitada que ele acabou não resistindo. No jornal New York Times, eu li uma reportagem sobre um árabe que, aos 105 anos, está recebendo uma terceira dentição. A humanidade começou a marcar características como doenças e limitações para cada fase da vida, deixando assim nossa mente desprotegida contra o nosso arqui-inimigo, o tempo. Mas o fato é que não há nenhuma razão natural para o homem adoecer e ter limitações extremas enquanto ganha idade. Por que vemos animais vivendo até o fim dos seus dias com alegria e vivacidade, enquanto a humanidade, cada vez mais cedo, é afetada por doenças e limitações? É porque as crenças de decrepitude e decadência estão cada vez mais impressas em nossas mentes. O Dr. Alexis Carrel, ganhador do Prêmio Nobel e membro do Instituto Rockefeller, demonstrou que células vivas retiradas do corpo humano se protegem e se alimentam automaticamente, podendo viver indefinidamente. E não apenas isso, elas ainda têm a capacidade de se reproduzir. Ele retirou o tecido cardíaco de um embrião e colocou em um meio de cultura, e ele continua vivo e crescendo anos depois, até a data dessa publicação. O Dr. Carrel mostrou uma filmagem dessas células vivas
no Instituto Americano de Engenharia Elétrica. Elas crescem rapidamente e dobram de tamanho em 24 horas. As suas células também podem viver indefinidamente se colocadas fora do seu corpo. Essas células separadas nunca morrem de forma natural. Só morrem se alguém as destruir. Partindo dessa premissa, os pesquisadores começam a imaginar se formas multicelulares como os animais realmente precisam morrer. Com o título Imortalidade e Rejuvenescimento na Biologia Moderna, o Dr. Metalnikov, do Instituto Pasteur, publicou um volume que deve ser lido por todos aqueles que acham que o envelhecimento e a morte são necessários. A primeira frase do capítulo final do livro é: "O que acabamos de escrever nos força a manter nossa convicção de que a imortalidade é a propriedade fundamental dos organismos vivos." E mais adiante foi escrito: "A velhice e a morte não são um estágio da existência terrena." O Jornal de Paris escreveu uma nota sobre esse artigo. A maioria dos sistemas religiosos e filosóficos afirma a imortalidade da alma, mas a ciência se mostrou cada vez mais cética nesse ponto. Esta ideia pareceu-lhes bem contraditória a tudo o que sabiam ou pensavam sobre a vida animal. A vida animal se origina com um minúsculo germe que se torna um embrião, desenvolvendo-se em um organismo adulto que envelhece e finalmente morre. Isso significa o desaparecimento de todas as faculdades da vida que a distinguem tão claramente de um objeto inanimado. Não existem evidências físicas de que a alma não desaparece junto com o corpo e que continue sua existência separadamente. Os biólogos não podem nem mesmo conceber a possibilidade da separação da alma do corpo, diante da força dos laços que unem todas as nossas manifestações psíquicas com a nossa vida corporal. Para eles, uma alma imortal só poderia existir em um corpo imortal. E se na realidade for mesmo assim, e se o nosso organismo for de fato imortal, é justamente isso que o Dr. Metalnikov tenta provar cientificamente. A morte é um fenômeno permanente e tangível apenas no caso do homem e dos animais superiores. Não é assim para as plantas e para as formas mais simples de vida animal como os protozoários. Estes últimos, compostos de apenas uma célula, só vistos através de um microscópio, não possuem as faculdades que caracterizam os animais superiores. Eles se movem por meio de membros vibratórios semelhantes a pelos, se sustentam, buscam alimento, reagem a irritações de diferentes tipos e se multiplicam. Mas essa multiplicação não é efetuada por meio de órgãos especiais como nos animais superiores, e sim pela divisão do organismo em duas partes. Os protozoários que vivem em água doce se dividem uma ou duas vezes a cada 24 horas. Cada célula filho continua a viver como a célula mãe. Ela se alimenta, cresce e depois também se divide. E nunca nesse ciclo renovado de vida encontramos o fenômeno da morte natural, tão característico nos animais superiores. Eles estão sujeitos apenas à morte acidental, como, por exemplo, com a adição de algum elemento venenoso na água ou pelo calor excessivo. Há centenas de anos atrás, Ponce de León navegou em busca dos mistérios da fonte da juventude, sem saber que todo o segredo estava dentro dele. De fato, não importa quantos anos se passaram desde que você nasceu, você tem apenas 11 meses hoje. O seu corpo está em constante renovação, e a única certeza sobre você é a certeza da mudança. As milhões de células que compõem o seu corpo são renovadas todos os dias.
Não existe um só osso, um músculo ou tecido que tenha mais de 11 anos de idade. Por que então eles parecem mais velhos? Porque você parece mais desanimado e menos ágil do que os jovens à sua volta? A resposta é: não precisa ser assim, se você entender e aceitar a sua juventude. Todo órgão, músculo, tecido e célula do seu corpo está sujeito à sua mente subconsciente. Eles se moldam exatamente como a mente subconsciente determina. Que modelo você anda passando para sua mente subconsciente? É um modelo de decadência e decrepitude? Esse é o modelo que geralmente usamos por aceitarmos determinadas crenças e, dessa forma, refletimos essa imagem em nossos corpos. Mas você não precisa seguir o modelo dessas crenças ultrapassadas. Você pode entreter em sua mente a imagem da juventude, do vigor físico, da energia, da força e da beleza, fornecendo um modelo ideal para que seu subconsciente repasse para as células do seu corpo. Você sabe qual é a causa da diferença entre a juventude e a velhice? É que o jovem olha sempre para frente em busca de algo melhor, enquanto o velho olha sempre para trás, lamentando que perdeu a sua juventude. A verdade é que estamos em constante crescimento. No fundo, sabemos que ainda não atingimos o nosso auge e sempre podemos aprender e melhorar. Estamos constantemente buscando refinar a nossa mente e mantê-la sempre alerta. Devemos esperar conseguir essas coisas e elas virão até nós. Quando chegamos aos 30 ou 40 anos, achamos que já atingimos todo o nosso potencial. Somos ensinados que após essa idade não há mais avanço, apenas decadência. A história tem demonstrado que nenhuma nação, nenhuma instituição ou indivíduo pode se manter se não mantiver o constante crescimento. Você deve sempre avançar, pois do contrário, estará regredindo. Você não deve tomar conhecimento da idade e buscar o crescimento mental e físico todos os dias. Cada minuto da vida é um renascimento. Você pode estar fraco e anêmico. Você pode estar acamado ou em uma cadeira de rodas. Você pode hoje mesmo começar a se reconstruir. Após 11 meses que você tomar essa decisão, tudo aquilo que estava fraco e sem vida será renovado e reconstruído. Annette Kellerman era aleijada e deformada em sua infância e, mais tarde, se tornou uma das mulheres mais lindas do mundo. Roosevelt era fraco e anêmico em sua juventude. Mais tarde, se tornou um homem forte e vigoroso. Muitos dos homens mais fortes do mundo eram muito fracos na infância e juventude. Não importa qual a sua idade ou condição de saúde. Você pode começar agora a se renovar e a se fortalecer de acordo com o seu modelo perfeito, criado pela mente universal. Segundo Arthur Brisbane, com a idade de 85 anos, George Baker fazia o trabalho de 100 homens. É o que todo homem na faixa dos 80 anos deveria estar fazendo, pois deveria ter o vigor e o entusiasmo dos 21, aliado à experiência e o poder de discernimento dos 80. Não existe crença mais equivocada do que a que o homem na meia-idade começa a deteriorar e a decair. Como foi afirmado pelo Dr. Hammond, não existe razão fisiológica para a morte do homem, e essa afirmação é corroborada por muitos cientistas. Segundo eles, o corpo humano tem a capacidade de se renovar e manter suas funções indefinidamente. O corpo se desgasta? É claro. Assim como todas as coisas materiais, o corpo se desgasta. Mas com a diferença
de que ele tem a capacidade de se regenerar tão rapidamente quanto se desintegra. Você danificou uma parte do corpo? Não se preocupe. Dentro de você há um laboratório químico capaz de reparar e reconstruir tudo o que foi danificado. Sua mente subconsciente é um mestre em química que conhece todas as fórmulas da mente universal. Mas esse mestre em química, assim como todos nós, tem a tendência a se tornar preguiçoso em seu trabalho se você permitir. Experimente despertá-lo para que realize as suas funções corretamente. Leve-o a acreditar que deve reconstruir o seu corpo para que recupere o vigor da juventude, e ele assim o fará. Caso contrário, o resultado será artérias entupidas, células desgastadas, tecidos ressecados e encolhidos e articulações rígidas e doloridas. A culpa não é do mestre em química. A culpa é sua. Se a velhice se instalar, será por sua negligência em programar o mestre em química para o trabalho. Quando um negócio ou empreendimento fracassa, quem é o culpado? O CEO ou o diretor-geral, é claro. Ele não deu à sua equipe o suporte necessário para que as coisas saíssem como planejado. Ele não exerceu uma liderança eficiente. O que você pensaria de um engenheiro que, mesmo com os melhores planos e materiais à disposição, desperdiça tudo pela ausência de liderança e comando de seus homens? É exatamente o que você faz quando aos 30 ou 40 anos de idade olha para trás e acha que daí por diante só lhe resta decair e envelhecer. Você joga fora o maravilhoso modelo e o material com que veio construindo tudo ao longo da vida. Você diz aos seus trabalhadores para não esperarem muito do futuro. Se você fosse um funcionário, gostaria que seu chefe dissesse algo assim? Seus trabalhadores internos também não gostariam que você dissesse isso a eles. O seu tempo de vida presente deve ser o melhor momento que você já conheceu. O engenheiro que já construiu 40 pontes deve ser mais eficiente do que o que construiu apenas uma. O modelo que você passa para o seu mestre em química deve ser muito melhor do que aquele que você deu a ele quando tinha apenas 20 anos. Em vez de sentir que o seu coração está capenga e que seu estômago é fraco, você deveria estar se gabando do quanto o seu coração melhorou com o passar dos anos e do quão perfeito é o funcionamento do seu estômago agora, que você sabe que é o verdadeiro responsável pelo funcionamento perfeito da sua mente e do seu corpo. De uma coisa, você pode estar certo. Deus nunca decretou uma lei de decadência e morte. Se existe tal lei, ela foi feita pelo homem, e, portanto, só o próprio homem pode desfazê-la. O princípio da vida que veio a esse planeta há milhões de anos não trouxe consigo nenhum princípio de morte, pois a morte é como a escuridão. Não é nada senão a mera ausência de luz. Então, para evitar a escuridão da morte e da decadência, mantenha sempre a luz da vida crescendo em você. No livro da sabedoria, nos escritos apócrifos, você encontra as seguintes palavras: porque Deus não criou a morte e nem tem prazer na destruição dos vivos, porque Ele criou todas as coisas para que pudessem ser, e os poderes geradores do mundo são saudáveis e não há veneno de destruição neles, nem domínio da morte sobre a terra. Porque a justiça é imortal, mas os homens ímpios, com as suas obras e palavras, chamaram para si a morte. Pois Deus criou o homem para ser imortal e o fez à sua própria imagem e semelhança. Mas a inveja do diabo trouxe a morte ao mundo. Todo aquele que vive e crê em mim
disse Jesus, nunca morrerá. A mente universal não conhece imperfeição ou decadência. Ela não produz nem doença nem morte. É a sua consciência que cria e permite esses malefícios. Expulse esses pensamentos que são a causa dessas coisas e você banirá os efeitos. A vida não foi feita para ser medida pelo tempo. Há algum tempo atrás, li uma história de um viajante que chegou a uma terra onde o sol era perpétuo. Lá não havia nem nascer nem pôr do sol. Era sempre dia. Não havia luar nem estações e era impossível medir o tempo. Sendo assim, para os habitantes daquele lugar, o tempo não existia. E como não havia contagem do tempo, eles não contavam a idade e nunca envelheciam. Assim como os organismos unicelulares não conhecem a morte a não ser por violência. Isso é mais do que uma história de ficção. É a mais pura verdade. A medida da idade através do calendário rouba a sua juventude e o seu vigor, levando-o rapidamente à velhice. Isso me remete aos tempos dos meus avós, quando uma mulher que chegasse aos 40 deveria deixar de usar chapéu e substituí-lo por um gorro. Esse ato simbólico dizia que ela deveria pendurar as chuteiras, como dizemos atualmente, e abrir caminho para as novas gerações. Homens e mulheres, conforme avançam em idade, deveriam ter mais saúde, ter um julgamento mais amplo e mais sabedoria. Ao invés de se tornarem atrofiados para novas ideias, suas mentes deveriam manter uma imagem cada vez mais forte de vigor e juventude. Ninguém deve pendurar as chuteiras, não importa quantos anos tenham se passado. O passar dos anos deveria trazer sabedoria e saúde perfeita, e não decadência. Muitos dos homens mais famosos do mundo realizaram seus grandes feitos em uma idade que a maioria dos homens já morreu. Tennyson compôs Crossing the Bar aos 80 anos de idade. Platô ainda escrevia aos 81. Cato aprendeu grego nessa mesma idade. Humboldt completou seu trabalho Cosmos aos 90 anos e John Wesley disse aos 82 que não sentia nenhum sinal de fadiga. Você é tão velho quanto acha em sua mente. Cada função, cada atividade do seu corpo é controlada por sua mente. Seus órgãos vitais, que fabricam o material que renova cada célula e cada tecido, o processo de eliminação que descarta todo o material usado, dependem da energia fornecida pela mente. O corpo humano pode ser comparado a um carro elétrico. Quando a bateria está carregada, o motor esbanja potência e tudo funciona com precisão. Mas se a bateria começar a ficar fraca, o motor diminui o ritmo e o sistema começa a falhar. A bateria do seu corpo é a sua mente, e os seus pensamentos fornecem a energia que o alimenta. Alimente-o com pensamentos de saúde e vigor, e todo o sistema refletirá energia e vitalidade. Alimente-o com pensamentos de decadência e velhice, e você verá o sistema desacelerando até parar. Você pode estar velho e acabado aos 30 anos, e pode ser jovem e saudável aos 90. Só depende de você. O que você escolhe? Se escolher a juventude, comece nesse exato momento a renovar a sua juventude. Crie a imagem do homem que você quer ser. Antes de dormir, visualize com os olhos da mente o homem forte e jovem que você será. Daqui a 11 meses, você terá um corpo inteiramente novo por dentro e por fora. Quais mudanças você quer ter em seu novo corpo? Que parte você deseja melhorar? Crie o novo modelo claramente em sua mente. Visualize-o. Olhe adiante
com um pensamento melhor, com um grande poder mental. Dê à sua mente subconsciente o seu novo modelo, e dentro de 11 meses, esse modelo será você.